Pessoal, eu fiz um vídeo sobre a questão de ressonância em filtros harmônicos, tá? No entanto, faltou um diagrama para tornar a coisa um pouquinho mais clara, né? Porque a gente estava fazendo um ensaio em campo, né? E com isso eu resolvi fazer esse segundo vídeo justamente para dar um embasamento, tá? E também a gente rever alguns conceitos em relação ao chamado ressonância. Tá? Aqui nós temos um sisteminha, que nós temos então uma barra de média tensão, uma barra aqui de baixa tensão, né? Nós temos um transformador, portanto aqui entre a média e a baixa tensão. Aqui nós temos o equivalente elétrico do sistema, tá? Não é necessariamente um gerador síncrono, mas sim um equivalente elétrico do sistema, ok? E do lado de cá, na baixa tensão, nós temos um filtro sintonizado. Esse filtro sintonizado, ele é um filtro sintonizado em uma frequência, tá? Ele está conectado na baixa tensão e ele é representado por um reator em série com um capacitor. O reator, ele tem uma parte que é uma parte resistiva e uma parte indutiva. Mas para efeitos aqui de simplificação, a gente está colocando um indutor em série com um banco de capacitor, que geralmente a resistência é muito baixa. Apesar de ser baixa, ela tem uma importância muito grande no filtro, que é o que vai definir o chamado fator de qualidade. Mas como o objetivo não é tanto entrar no mérito do filtro, mas entrar no mérito sim da questão da ressonância, então a gente vai desconsiderar esse valor de resistência. Então esse é o nosso sistema, nosso pontapé inicial aqui, né? Nossa partida, né? Vamos partir desse sistema. Quando nós vemos esse sistema e trabalhamos a questão do diagrama unifilar do sistema para frequências diferentes da frequência de 60 Hz, em frequências diferentes da frequência de 60 Hz, aquilo que nós temos de fonte de tensão equivalente no sistema torna-se um curto-circuito, tá? Para outras frequências. Se tiver a fonte de corrente daquela ordem harmônica, a gente pode até representar aqui. Mas como a gente está fazendo de uma forma genérica, tá? Aqui nem foi colocado fonte de corrente. Nós queremos apenas entender a resposta do sistema em termos de impedância, tá? E para isso nós fizemos o diagrama unifilar aqui embaixo. Esse diagrama unifilar, mais uma vez, está desprezando a resistência, apenas para a gente ter uma certa facilidade aqui de cálculo e também de percepção da matemática em torno da coisa aqui, né? Então vamos lá. O equivalente do sistema elétrico para frequências diferentes da fundamental está colocado como sendo JXS, tá? JXS, que vai ser 2π F, né, que é uma frequência genérica, certo? Vezes o L, que seria representativo do sistema, tá? Então, JXS é a reatância, né, a impedância do sistema, aqui representado por J, reatância indutiva, ok? O transformador está sendo simplificado por JXT, tá? Então, isso aqui é a impedância representativa do transformador. E, por sua vez, o filtro harmônico, JXL do filtro e menos JXC, né, também do filtro. Esse filtro sintonizado em uma frequência, conforme já dito, é um indutor, um reator em série com um banco de capacitores. Assim pode ser considerado. Esse é o sisteminha unifilar genérico, tá, para a gente fazer o estudo nosso de ressonância. Ok? A ressonância, ela pode ter duas naturezas, tá? Pode ser de dois tipos diferentes. Pode ocorrer a ressonância série e a ressonância paralela, tá? A ressonância série é aquela que leva o sistema para uma impedância muito baixa em uma determinada frequência, certo? Já a ressonância paralela é aquela que leva o sistema para uma impedância muito alta
para uma determinada frequência. Sempre quando se fala de ressonância, a gente tem que partir de um determinado ponto para olhar, para avaliar o sistema elétrico, ok? Então, quando eu falo ressonância, eu tenho que estar sempre ligado a um determinado barramento, tá? Nesse caso em particular, a ressonância pode estar ligado ao barramento de baixa tensão ou o barramento de média tensão, tá? E aí a gente pode avaliar a ressonância série e paralela de cada um dos barramentos. Nesse caso em particular, vamos lá para o barramento de baixa tensão. O barramento de baixa tensão, a gente pode enxergar a seguinte ressonância, né? Nós podemos enxergar, se a gente olhar para o lado de cá, uma possibilidade de uma ressonância dita série. Todo filtro harmônico sintonizado é um tipo de ressonância série. Certo? O que é a ressonância série? É quando essa impedância aqui tende a um valor muito pequeno, tá? O Z equivalente aqui desse lado aqui vai ser igual ao JXL menos JXC. Quando o JXL for praticamente igual a JXC, nós temos aqui uma ressonância série, que pode ser vista nesse lado do sistema. Ah, do lado de cá tem ressonância série? Não, porque a gente não tem nenhum elemento capacitivo aqui que vai levar a um valor de indutância muito pequeno, um valor de impedância muito pequeno. É claro, se eu considerar outros elementos aqui no nosso diagrama unifilar, eu posso enxergar outras ressonâncias sérias aqui, mas não é o caso. Tá? A ressonância séria a gente vai enxergar só nesse ponto aqui. Então, esse Z equivalente aqui é visto a partir do banco desse ponto de baixa tensão. Tá? Então, deixa eu até pegar aqui um sinalizador, né, para a gente mostrar então que aqui foi calculado a chamada ressonância série. Tá? Essa ressonância série ela vai ocorrer para uma determinada frequência. E nessa frequência a gente tem um caminho de baixa impedância. Então, se eu tiver harmônicos de tensão nesse ponto aqui, né, na frequência da ressonância série, a tendência desses harmônicos de tensão é o quê? É ir para o caminho de menor, é mais fácil, né? De menor impedância. Eles vão fluir para o filtro, certo? E com isso a tensão ela vai ser reduzida, tá? Que vai estar sendo drenada a corrente ali para o filtro. E com isso a gente diminui a possibilidade de fluxo de potência harmônico ao longo do sistema. É assim que funciona o filtro harmônico sintonizado numa frequência. Porém, nós também temos que avaliar o outro tipo de ressonância, que é a chamada ressonância paralela. Certo? O que é a ressonância paralela? O shunt. Tá? É quando nós vamos olhar o sistema aqui como um todo e vamos perceber a existência de um ponto que pode levar a impedância a um valor muito alto. Tá? Vamos olhar a partir do ponto de baixa tensão mais uma vez. Nós vamos ter a percepção que esse caminho do lado de cá está em paralelo com esse caminho aqui, certo? Nesse momento, se nós fizermos o Z equivalente, que é esse Z em paralelo com esse, olha aqui, JXS mais JXT em paralelo com JXL menos JXC. Ou seja, o transformador mais o sistema elétrico em paralelo com a impedância do filtro. Então, vamos lá, JXS mais JXT em paralelo com JXL menos JXC. Tá? Nesse caso em particular, desenvolvendo o equacionamento, nós vamos chegar, que é o produto pela soma, né? Vai ficar, então, esse vezes esse dividido pela soma. Vai ficar aqui embaixo, ó, JXS mais JXT mais JXL do filtro menos JXC. Quando que nós vamos ter uma impedância grande aqui, que vai ser representativo de uma ressonância paralela? Isso vai ocorrer quando esse elemento aqui do denominador tender a zero. Quando esse elemento aqui tender a zero, a impedância vai tender a infinito. Tá? É lógico que a gente está fazendo um sistema simplificado, sem levar em consideração a resistência, apenas para ter essas percepções. Então, nesse momento aqui,
que esse denominador tende a zero, nós temos uma chamada ressonância ressonância paralela. A impedância tende a um valor muito grande. Então, se eu vier aqui desenhar a ressonância série, ela é assim. No caso do filtro, né? Ela aqui é Z por frequência. Ela é dessa forma, tá? Se nós agora avaliarmos a chamada ressonância paralela, ela vai ocorrer assim, ó. Ela, então, é um valor muito alto. Só que a gente percebe que no sistema elétrico como um todo, tem vários pontos de ressonância séria e paralela, a depender do ponto de vista também, aonde que a barra que a gente está observando. Tá? É muito comum a gente ter isso aqui no sistema. Ó. Antes de uma ressonância série, a gente ter uma ressonância paralela. Tá? Isso aqui é muito comum de acontecer. Tá? Então, a gente pode ter vários tipos de ressonância. Aí vem um ponto que é justamente vinculado ao vídeo que eu tinha mandado. Tá? Se eu for avaliar agora, ao invés de eu avaliar esse ponto aqui de baixa tensão, eu for avaliar o barramento agora de média tensão. De média tensão. Estou avaliando o barramento de média tensão. O que seria uma ressonância, no caso aqui, série no barramento de média tensão? No barramento de média tensão, a ressonância série iria ocorrer nesse caminho aqui, ó, nesse caminho, tá? Desse JXT em série com JXL menos JXC. Então, nesse caso aqui, eu vou somar aqui JXT do transformador. Então, nesse caso em particular, a ressonância série, que seria como que se eu estivesse fazendo um filtro aqui, ele iria levar em consideração o JXT do transformador, tá? Para compor o JXT do transformador mais o JXL, menos o JXC, dando um valor muito baixo. Lembra que a ressonância série é um valor muito baixo. E nesse momento, a gente vai ter um caminho de baixa impedância. Quando que esse caminho de baixa impedância vai existir? Quando o JXT mais o JXL for praticamente igual a JXC. Nesse caso, existe um caminho de baixa impedância. E aqui a gente vai ter uma ressonância, que é uma ressonância, então, série. Ok? E nesse ponto aqui, como que a gente colocaria a ressonância paralela nesse ponto? A ressonância paralela iria ocorrer no seguinte momento. Quando esse ramo aqui do sistema, em paralelo com esse outro ramo, desse uma impedância muito elevada. Então, eu teria que apagar isso daqui. Certo? E iria colocar assim, ó. JXS em paralelo com, aí vem todos os elementos, JXT mais JXL lá do filtro, menos JXC, tá? Eu iria desenvolver essa fórmula, certo? Essa expressão matemática, iria chegar num ponto de ressonância, tá? E essa ressonância seria, nesse caso, a ressonância paralela, ok? Qual que é o problema da ressonância? Eu falei da ressonância série, né? Que o filtro drena a corrente na ressonância série. E a ressonância paralela, o que acontece? A ressonância paralela é um Z muito alto. Se é um Z muito alto, o que acontece com a tensão? A tensão não é um produto de Z vezes I, certo? Qualquer corrente harmônica, por menor que seja, diante de um ponto de ressonância paralela, ou seja, na mesma frequência da ressonância paralela, certo? Pode levar a uma tensão muito alta. Então, percebam, a ressonância série leva uma corrente grande, certo? Para o filtro, certo? A ressonância paralela vai levar o quê? Qualquer corrente, por menor que seja, para levar uma tensão muito elevada. Pode fazer com que a tensão seja muito elevada.
Tá? Então, esses são os problemas de ressonância séria e ressonância paralela. Tá? Agora, voltando para aquele vídeo que eu tinha feito. Esse é o motivo desse vídeo complementar. Naquele vídeo que eu tinha feito, no caso lá em campo, o que nós fizemos? Nós pegamos esse XL, a princípio aqui estava na quinta ordem harmônica. Tá? Nossa, minha letra não está muito legal. 5H. Tá? Aqui estava em ressonância vamos falar assim, o reator estava em ressonância com o banco de capacitores na quinta ordem harmônica. Eu peguei e diminuí o valor do XL, tá? De tal modo que essa diminuição do XL fizesse com que o XT entrasse somando com XL e essa ressonância séria que estava aqui na quinta ordem, na baixa tensão, passasse para a média tensão. E aí eu criei um caminho, certo? Que é um caminho no caso, um caminho de baixa impedância, onde nós poderíamos, como foi criado um caminho de baixa impedância, esse caminho de baixa impedância foi criado a partir da média tensão, fez com que a corrente fosse drenada para o filtro. E essa corrente, na média tensão, foi drenada com uma magnitude maior do que na baixa tensão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a média tensão, ela tem um número, vamos falar assim, ela tem uma quantidade de cargas não lineares, de contribuição para a distorção harmônica e tal, mais significativa do que a baixa tensão. Mas se aqui na baixa tensão a gente tivesse, por exemplo, um ambiente com uma indústria com muita carga não linear, na hora que eu fizesse a ressonância da quinta ordem ou uma ordem que tivesse um valor significativo na baixa tensão, a hora que eu fizesse a ressonância no ponto de baixa tensão, iria puxar até mais do que quando eu fizesse a ressonância para a rede externa. Ok? Então é isso que está contido naquele vídeo anterior. Peço que quem não viu o vídeo anterior veja. Tá? E aqui é um overview acerca de ressonância séria e ressonância paralela. Ok?